Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias e eu vim aqui com um livro que eu havia prometido que ia ler esse ano, um dos 12 livros que eu prometi há uns vídeos atrás que a gente iria fazer algum tipo de comentário aqui no canal, e esse vídeo é dedicado a O Nariz, do Nikolai Gogol. Eu peguei esse livro para ler ontem, da gravação desse vídeo, peguei esse livro para ler ontem. E como você está vendo, é um livro super curtinho, é um conto, tem 100 páginas de texto literário mesmo. Então foi numa sentada que eu li, aí eu quero compartilhar com vocês o que eu achei. Se você quiser saber, puxa teu banco, bora papear. Então, esse livro aqui, como vocês estão vendo, essa edição aqui é da Antofágica, né? Ela tem uma tirinha de papel aqui atrás explicando que existe uma videoaula, um QR Codezinho aqui atrás. Essa videoaula é composta de 2 momentos. O primeiro momento, que é o primeiro vídeo, você assiste antes de ler, para te dar um pretexto, te dar uma contextualização do que você vai encontrar na história, e depois você tem um segundo vídeo que você precisa assistir depois que você lê. Esse vídeo, os 2 vídeos, na verdade, foram gravados pela Raquel Toledo, que é mestre em literatura e cultura russa pela USP, professora de educação básica também, minha colega de trabalho. A Raquel vai fazer algumas considerações que, antes da leitura, já me deixou relativamente preparada para o que eu ia encontrar. E depois, quando eu vi a segunda parte, vi o segundo vídeo, meio que algumas coisas cristalizaram, consolidaram na minha cabeça. Mas assim, O Nariz não tem absolutamente nada de difícil de entender. Inclusive, algumas coisas que ela chamou a atenção para a gente poder prestar atenção na hora que fosse ler no vídeo primeiro, meio que dá para a gente sacar logo de cara, assim. Vamos por partes, então. O resumo da história. Eu vou procurar te dar um resumo sem te dizer muita coisa por dentro da história para não tirar o seu prazer, o seu gosto por essa leitura. Você tem, num determinado dia, no 25 de março qualquer, e essa data é explicitada logo no primeiro momento da história, você tem um barbeiro, eu não vou conseguir falar o nome dele sem ler, desculpa, porque, né, aquela coisa, nomes russos, para nós brasileiros, são nomes um tanto quanto difíceis. O barbeiro Ivan Yakovlevich acorda, não de sonhos intranquilos como o Sansa, mas acorda com a sua esposa dentro de casa, sentindo o cheiro de pão quente, e para mais um dia de trabalho nesse 25 de março, e aí ele resolve que ele vai comer pão dentro de casa. A mulher dele não é lá muito fã do jeitão dele, vive chamando de bêbado, desgraçado e daí para baixo, mas serve o pão. Quando ele vai cortar o pão, ele encontra um nariz dentro da massa do pão. E ele fica, esse nariz eu conheço, quem é o dono? Quem é o dono do nariz? O dono do nariz, agora vamos ao nome do dono do nariz, Kovalyov. Dono do nariz é o Major Kovalyov, que na verdade não é bem major porque ele não é do exército, né? Ele não é militar, mas ele é funcionário público e assessor colegiado, ou colegial, como chama aqui, tem a mesma importância da patente de major, e ele prefere ser chamado de major. O Major Kovalyov é um cliente assíduo dele. Volta e meia ele está fazendo a barba com o Yakovlevich. Daí ele super reconhece aquele formato, aquele feitio de nariz. E aí ele entra em desespero, a mulher dele manda ele se livrar daquilo. Meio que os dois, assim, sem perceber o quão absurdo é você, no meio, assim, no início da manhã, as ruas mal começando a se encher de gente, ter um nariz na massa do pão. E o mais engraçado, enquanto eu estava lendo, eu estava percebendo, assim, como que ela, que amassou o pão, não percebeu que tinha um nariz na massa do pão. Isso faz parte do absurdo que é esse conto.
do absurdo que é toda a narrativa. Muito que bem. O Yakovlevich vai tentar se livrar do nariz e não vai conseguir. A história é dividida em 3 partes. É nessa primeira parte que a gente vê essa tentativa frustrada dele se livrar do nariz. A segunda parte, que é a mais longa, vai agora focar no Kovalyov e na descoberta dele que ele tá sem essa parte da frente do rosto. Que o rosto dele tá chapado e ele compara, tá chapado assim, tá reto igual uma panqueca. Então você fica tentando imaginar o rosto do cara sem nariz. E ele vai atrás do nariz, procurando saber para onde que esse nariz foi. Ele encontra o nariz, ele trava uma conversa com o nariz, porque na verdade o nariz que havia se perdido dele cria vida própria, inclusive se transforma num ser muito bem trajado, mais importante do que ele, inclusive, na hierarquia social lá dos funcionários públicos. E todo o desenrolar do texto vai girar em torno desse ridículo que é um cara que se sente, porque o Kovalyov se sente, ele sempre fala com quem ele encontra perguntando pelo nariz quem ele é, quem ele conhece, a pouca importância, na verdade, que a gente percebe que ele tem. Porque ele ri das pessoas, ele ri dos menos abastados, ele fica fazendo galanteio com as menininhas, ele não tá pronto para casar, só quando completar 42 anos. Então ele é um cara que, assim, é o síndrome do pequeno poder, sabe como é? Quando ele finalmente se dá conta do nariz, e depois de um tempo esse nariz vai voltar ao seu lugar como se nada tivesse acontecido, você percebe que a situação que aconteceu com o Kovalyov não transformou o sentimento dele, a situação dele não fez nenhuma mudança qualquer e nem era, na verdade, dentro da proposta do absurdo, dentro da proposta do fantástico aqui, promover qualquer tipo de transformação do personagem, mas de fato não aconteceu. O personagem não se transformou, o personagem não modificou suas atitudes. Então, ficou meio que assim, um dia ou alguns dias na vida desse personagem que o completamente inusitado ocorreu e vida que segue. E eu achei muito engraçado, porque assim, é o tipo do ponto cebola, né? Tem várias camadas. A camada mais superficial é essa camada do riso, essa camada de você ver a coisa tão absurda e a naturalidade com que tratam uma coisa absurda que chega a ser risível, chega a ser engraçado. Mas a camada mais embaixo, e isso a gente vai entender melhor com os textos de apoio e as videoaulas, a camada mais embaixo é essa crítica do próprio Gogol com relação a São Petersburgo, onde se passa a história, que é uma cidade planejada, mas feita a fórceps, pelo que eu entendi da explicação que eu tive, e também a crítica a essa estratificação social, mesmo dentro desse cenário que deveria ser um cenário mais, vamos dizer assim, justo, ou não sei. Então eu achei o nariz, assim, minha experiência de leitura, como eu falei, é um conto muito breve, são 100 páginas, contando aqui desde a primeira página até a última, obviamente excetuando os textos de apoio à apresentação. Eu achei o texto muito ágil até, muito tranquilo. Em alguns momentos o narrador em terceira pessoa, faz uma intervenção aqui, outra ali, para explicar quem é o barbeiro, quem é o Kovalyov e o que está acontecendo ali naquela região, mas o narrador se preocupa mais em contar a história, então você não fica vendo o narrador devaneando o tempo todo. Para minha experiência de ler autores russos, porque o nariz é basicamente assim, tirando coletâneas, né, antologias, o nariz é o primeiro russo que eu leio. Gogol é o primeiro russo que eu leio, assim, um livro dedicado exclusivamente ao autor russo. E eu achei bem interessante, assim, o livro todo é permeado por uma fina ironia, quando tem muito elogio, quando tem muita coisa assim de honorável e não sei o que, pode crer que na verdade o narrador está dizendo totalmente o contrário. Isso também é muito legal.
A minha indicação, então, hoje fica O Nariz, do Nikolai Gogol, primeiro livro daquela série de 12, que eu havia prometido ler aqui para o canal para esse ano de 2023. Essa versão aqui você encontra fácil no site da própria Antofágica e na Amazon. E se você quiser comprar na Amazon, principalmente, o link aqui embaixo na descrição te dá acesso a isso e muitas outras coisas lá. E comprando pelo link, uma parte desse valor, sem você precisar gastar mais nada do que isso, vem para o canal para nos dar a oportunidade de trazer ainda mais coisa para a gente conversar aqui no Imersões. Então, se você puder comprar pelo link, vai ser muito legal. Eu vou ficando por aqui, te agradeço por ter chegado até o final desse vídeo. Se você não conhece Imersões, a gente tem várias playlists aqui, algumas bem loucas, bem inusitadas, outras um pouquinho mais certinhas, mas de acordo. A gente procura falar de tudo um pouco aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde e fica à vontade para pesquisar todos os outros vídeos, fazer maratona. Eu vou ficando por aqui então. Mais uma vez te agradeço. Se inscreve se ainda não está inscrito, assina aí, toca o sininho para receber notificação toda vez que eu subir um vídeo. E a gente se encontra no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo.